Hoje eu vou falar sobre 4 passos, 4 dicas para quem deseja iniciar um processo de emagrecimento, um emagrecimento com saúde. Então são 4 dicas que eu considero básicas, essenciais, e eu até chamo de beabá do emagrecimento saudável. Boa noite, Luciene, Aline, sejam todas bem-vindas. Vamos aguardar só um pouquinho para a gente poder começar. Vão dizendo aí de onde vocês são, para a gente já ir se conhecendo. Vamos aguardar só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Bom, vamos começando aqui. Boa noite a todos. Vamos falar sobre 4 passos para quem deseja iniciar um processo de emagrecimento saudável. E eu considero o beabá para quem quer emagrecer com saúde, né, de forma que respeita o seu corpo, o seu metabolismo, né, não depleta seu tecido muscular. E aí, primeiro, né, a gente vai entender o que é um processo de emagrecimento saudável, para depois a gente explicar todos os passos que são necessários para... Legal, Taubaté, Karina, muito bem, Karina querendo muito emagrecer. Então assim, hoje vocês vão ter acesso a esses 4 passos que eu considero básicos para quem deseja emagrecer, tá? Para dar os primeiros passos, e eu considero como o essencial, o básico, né? Para você começar. Bom, quem sou eu para estar conversando aqui com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou nutricionista. Me formei há mais de 10 anos na UFRN, lá em Natal. Atualmente eu moro no Sudeste. E eu sempre gostei muito dessa área de reeducação alimentar, né, de trabalhar com pessoas, né? Eu trabalho no serviço público, e então a gente atende pessoas fazendo todo esse trabalho de reeducação alimentar, e eu considero até como um trabalho de formiguinha, né? Reeducação alimentar é processo, é um trabalho, né, que a gente vai fazendo realmente como uma formiguinha, né? Um passo de cada vez, para que as coisas comecem a acontecer e a se manter, né? Então, antes de dizer quais são os 4 passos para um emagrecimento saudável, para quem deseja iniciar, né, e principalmente manter, eu vou dizer o que significa um emagrecimento saudável. O emagrecimento saudável é aquele que respeita o seu corpo, né? O seu metabolismo. Então, como assim respeitar o corpo, né? Imagine que você está habituado a ter uma alimentação de uma forma, sei lá, comendo fast food toda semana, tomando refrigerante diariamente, e você é uma pessoa sedentária, né? Além de não gostar, você também nunca foi consistente em termos de exercício físico, né? Você tem essa dificuldade, você percebe essa dificuldade. Então imagine que de uma hora para outra você decide que você vai emagrecer. Aí você vai na internet, a internet é assim, né? De dicas, de receitinhas, de dietas para emagrecer. E assim, muitas dessas receitinhas prometem um emagrecimento rápido, milagroso, perca 10 quilos em um mês. E aí você é iludido por essa promessa e acaba ingressando nessa dieta louca, doida, dietas da moda aí, né, que tem aos montes na internet. Ao mesmo tempo que você muda muita coisa em termos de alimentação, você também inicia uma atividade física muito intensa. O que acontece numa situação dessa? Você estava numa zona parada, uma zona de conforto, e de repente você deu um baque muito grande para o seu corpo, né? Como é que ele vai reagir numa situação dessa? Primeira coisa que acontece, né? O seu corpo, ele entra num estado de alerta. E o que dispara é como se fosse uma sirene, né? Faz aquela situação de alerta, de realmente, alguma coisa não tá igual. O que dispara essa situação de alerta? Oi, Kathleen!
minha querida Mari, tudo bom? Sejam bem-vindas. O que dispara essa situação de alerta, né? Quando a gente tenta emagrecer de forma rápida, brusca, ou você não está habituado a fazer exercício, de repente começa a correr 1 hora. O que dispara essa sensação, essa situação de alerta no corpo? A secreção de vários hormônios, e os principais são cortisol e adrenalina. Então a nossa corrente sanguínea se enche desses hormônios, dispara essa sensação de alerta. Por quê? Porque o corpo está se sentindo ameaçado. O corpo está se sentindo ameaçado. E é uma questão pura de sobrevivência, né? Então ele dispara essa resposta de ameaça e faz você economizar as suas reservas. Então imagine que você, além de ter pegado lá uma dieta na internet, você começou a fazer uma malhação muito intensa, você também viu que o jejum intermitente é interessante, vai acelerar o seu processo de emagrecimento, e você começou a malhar, fazendo esse jejum intermitente, de repente até malhando em jejum. Então é uma situação de muito alerta para o corpo, de ameaça, e o seu metabolismo acaba ficando muito lento em função disso. Então muita gente chega na consulta e diz assim: doutora, eu tô me exercitando, eu tô comendo pouco, eu tô fazendo jejum intermitente e não tô vendo diminuir o peso na balança. Então são essas questões que às vezes a pessoa não entende, que travam o processo de emagrecimento, tá? Então o que é um emagrecimento saudável? É um emagrecimento que você faz mudanças graduais na sua rotina alimentar, né? Inserindo novos hábitos. Então você não está habituado a comer salada toda semana, todos os dias. Você não está habituada nem o seu paladar gosta de fruta, nem você está habituado a pelo menos buscar sabendo que você precisa. Então essas coisas precisam ir sendo inseridas de forma gradativa, para você ir se habituando e criando um hábito. É assim que você consegue ter resultado em termos de consistência, né? Você vai ali aos pouquinhos, todo dia, experimentando, tentando de uma forma, até que essas mudanças elas vão se transformando em hábitos. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Então, assim, por meio de hábitos alimentares que você vai adquirindo, você vai se abrindo. Eu digo que primeiro você se abre, porque às vezes você diz assim: não gosto disso, não quero nem experimentar. Então primeiro você se abre ao novo, a experimentar. Às vezes você não gosta de cenoura crua, mas de repente ela cozida vai ser melhor. Então na forma de um bolo, na forma de um pão, enfim. Existem várias formas, e é importante que você esteja aberta. Então, dito isso, né, dessa forma mais gradual, o seu metabolismo não tem esse susto, né, que os hormônios acabam gerando, o cortisol e a adrenalina, e com isso você consegue emagrecer e você consegue manter, exatamente porque você criou novos hábitos. Oi, Luzi, seja bem-vinda. Então vamos lá. Quais são os 4 passos, né? Eu vou dizer aqui quais são os 4 passos que eu considero essenciais, básicos, para quem deseja emagrecer de forma saudável. Primeira coisa, ter uma fibra todos os dias na sua rotina alimentar. O que é uma fibra? Uma fibra é um componente alimentar, né? Ele está presente em alguns alimentos, e o que acontece? Essa fibra, ela não é digerida pelo nosso corpo. Então imagine, vamos dizer aqui exemplos de alimentos que têm fibra: aveia, linhaça, o arroz integral. Que mais? Quem pode dizer aí outros alimentos que têm fibra? Oi, Daniela, seja bem-vinda, boa noite. Então alimentos que têm fibra: aveia, linhaça, arroz integral, quinoa. Então esses alimentos, eles têm fibra. A fibra alimentar, ela não é digerida pelo nosso corpo, né? Ela passa por dentro de nós. A gente não tem enzimas para digerir as fibras, e por isso elas passam por dentro de nós e elas geram muitos benefícios. Meu cachorro tá desesperado ali na sala.
Bom, espero que vocês estejam escutando. Então, o que acontece? Se essa fibra ela não é digerida, ela não é absorvida pelo nosso corpo, o que ela faz dentro da gente? Ah, oi, o casal Dani e Dejan aqui, sejam bem-vindos, aí são meus pacientes lá do hospital. Ruth, seja bem-vinda, maravilha, fiquem à vontade. Então essa fibra, primeiro ponto para um emagrecimento saudável, que eu considero básico, beabá, ter uma fibra todos os dias na sua rotina. Seja ela uma aveia, seja ela uma linhaça dourada, uma quinoa, um arroz integral, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana ali um arroz integral, você vai intercalando, enfim. Existem várias formas de você inserir essas fibras no seu dia a dia. Sim, eu tava falando, né? Elas passam por dentro da gente e elas não são absorvidas. Então o que elas fazem dentro da gente? Elas saem pegando... Elas saem capturando o que tem de excesso de colesterol, excesso de gordura. Oi, Isabel! Excesso de gordura, excesso de açúcar que tem dentro da gente, né? Essa fibra, ela acaba coletando esses excessos e ela deposita, coloca lá, joga nas fezes. Então essa fibra não é absorvida, ela passa por dentro da gente e ela vai compor ali o nosso bolo fecal. Só que deixa muitos benefícios. Então qual é a vantagem de você ter fibra na sua alimentação? É você diminuir a saciedade, então ela acaba gerando, é um alimento que ele demora mais a ser digerido. Então imagine que uma fibra como essa, né? Você comeu, por exemplo, uma banana com aveia. Ela vai demorar mais tempo para sair do estômago, porque ela tem uma digestão mais difícil. E isso é bom, né? Por que isso é bom? Porque vai gerar menos fome, né? Vai deixar a gente mais saciado. E a glicose que está na banana, ela vai ser liberando aos pouquinhos, né? E isso é bom. De forma lenta, ela vai ser absorvida pelas células. Vai evitar aquele pico de glicose quando, por exemplo, você come um pão francês, né? Você comeu um pão francês, a glicose faz pum, daquele pico. Quando você tem uma aveia, quando você tem um grão integral, esse pico, na verdade, ele não acontece dessa forma brusca, ele é mais lento, é como se fosse uma rampinha, né, mais devagar. Quanto comer? Aqui é a pergunta da Kelly, minha querida prima, saudade de você, querida. Quanto que a gente deve comer? Olha só, a recomendação para a gente comer de fibra são 25 gramas diárias, 25 gramas de fibra por dia. Quanto que corresponde isso? 2 colheres de sopa. Então a gente pode estabelecer aí, por exemplo, uma aveia, 2 colheres de sopa. Como que a gente vai comer? A gente pode comer, vão sugerindo aí. Vocês têm aveia na rotina? Olá, Edna, seja bem-vinda. Vão mandando essa live aí para quem vocês conhecem, quem tá precisando emagrecer, quem tá precisando de uma força. Vamos lá, como é que a gente come essa fibra? Com frutas, então iniciar um café da manhã comendo uma aveia, comendo uma linhaça. A linhaça é maravilhosa. A linhaça tem, sabe o que, minha gente? A linhaça tem ômega 3, o ômega 3 é um óleo essencial que o nosso corpo precisa, que desinflama o nosso corpo, ajuda no processo de emagrecimento, né? A obesidade é uma doença inflamatória, então imagine que você está desinflamando o seu corpo. Melhora o trânsito intestinal, né? A aveia, a linhaça, a fibra como um todo. A Mari está dizendo que come com banana, você pode comer com um mix de frutas. Então o que eu faço aqui no café da manhã, por exemplo? Eu pego um pedacinho de abacate, que é uma gordura nota 10, eu pego um pedacinho de banana, eu pego um pedacinho de mamão, né, um pouco de cada, e aí acabo colocando um pouco não só da aveia, mas eu acabo misturando um pouco de linhaça, um pouco de aveia, gergelim é muito bom, tem muita aveia também. Ah, Elis! Oi, Elis! Como é que você tá, querida? Saudade de você. Seja bem-vinda. Bom, então assim, essa é uma forma de você inserir. Com que fruta posso combinar que não aumente a glicose? Então, olha só,
As frutas, por exemplo, banana, manga, são frutas que têm bastante carboidrato, né? Então eu gosto muito da combinação dela com o abacate, com o mamão, são boas opções. Mas assim, se você tem variedade, eu não vejo problema de uma vez ou outra você também comer com a banana, tá? Beleza? Se eu comer um mix de frutas com whey e aveia, dá certo? Yes, sim, com certeza. O whey é uma proteína de excelente qualidade, tem ótima absorção, dá um belo pré-treino, né? Um belo pré-treino pós-treino também. Muito legal. Vamos lá, então vamos seguir. O primeiro passo qual é para o beabá do emagrecimento? Qual é? Ter uma fibra todos os dias na sua rotina alimentar. Oi, Jennifer, seja bem-vinda por aqui. Estamos no primeiro ponto do beabá do emagrecimento, que é ter uma fibra todos os dias na alimentação, que a gente pode comer com frutas. A fibra também pode ser adicionada a uma vitamina de frutas, então imagine você fazer uma vitamina de abacate com aveia ou com linhaça, com chia, né? Uma colherinha de chia é uma boa pedida, tá? Pode ser só isso no café da manhã, aí tem que ver. Se eu comer só isso, eu vou ficar morrendo de fome, porque eu tenho um metabolismo, eu acordo com muita fome. Mas aí tem gente já que não sente tanta fome, então isso acaba sendo algo mais individual, né? Você observar o seu corpo. Se você vir que você vai comer só essa fruta e vai chegar com muita fome na hora do almoço, eu acho que é interessante comer mais alguma coisa, de repente aí um pãozinho, um biscoito de boa qualidade, né, feito com uma farinha integral, é interessante. Oi, Luciane, seja bem-vinda. Vamos passar para o segundo ponto. Então, primeiro ponto, ter uma fibra todos os dias na sua rotina alimentar. Segundo ponto, água. Débora, como é que você vai trazer uma dica dessa? É muito bobo, todo mundo sabe que tem que beber água. Todo mundo sabe que tem que beber água, mas não toma. Alguém aqui peca na água? Me digam aí. Sem vergonha. Sem vergonha de ser feliz, que eu não vou brigar. Quem toma água adequadamente, eu quero saber aqui. Olha só, quando a gente tem fibra na alimentação, a fibra, ela absorve muita água, certo? Então, Kelly, uhul! Então, o que acontece? Quando essa fibra absorve muita água, o que ela vai fazer? Ela vai formar um bolo fecal. Se a aveia não é absorvida, ela vai formar um bolo fecal satisfatório, né? Você não vai ter problemas com o trânsito intestinal. O que acontece muitas vezes com quem come fibra e não bebe água? Prisão de ventre, constipação. Certo? Essa quantidade de fibra também para a criança é um pouco menos aí, certo? É um pouco menos aí, 25 gramas de fibra para o adulto, que daria aí 2 colheres de sopa por dia. Para a criança, você pode considerar aí, sei lá, uma colher de sobremesa. Essa quantidade seria melhor, para evitar também essa questão, porque às vezes criança é mais difícil para beber água, então eu não daria mais do que isso, tá? Isso, olha, a Mari tá falando, levar a garrafinha pro trabalho ajuda. Me ajuda. Imagina, eu trabalho atendendo em um hospital. Eu fico lá 4 horas atendendo. Você acha que se eu não tiver um copo, uma garrafa do meu lado, você acha que eu vou me levantar e ir lá no bebedouro? Eu não vou. Então tem que estar do meu lado, né? Então, água é importantíssimo para evitar exatamente a desidratação. Você está tomando água, né? Você está tomando água, não está bebendo. E aí, de onde é que a fibra vai tirar a água? Das suas células. A célula, literalmente, ao invés de ser redondinha assim, ela vai murchar. Ela murcha. Ela concentra. Oi, Deise. Boa noite, seja bem-vinda. Lucélia. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Então, estamos falando da importância da água, né? Muita gente sabe que deve beber, mas não bebe na quantidade adequada, né? Então, o que pode ajudar? A Mari já sugeriu garrafinhas, né? Ajuda muito, me ajuda, né, também. Chás sem açúcar entram também nessa cota de água, não só água. Tem gente que diz, eu não gosto de água.
Água de coco, se você não tiver problema com glicose, você pode tomar. Então, se você tem, sei lá, diabetes, tá com essa glicemia alterada, aí é bom você ter cuidado com a água de coco, não tomar muito. Mas se você não tem água de coco, água com gás, esse tipo de coisa dá para você entrar na cota. Só não vale estar botando açúcar no chá, né? Aí perde a graça aí. Bom, então esse é o segundo ponto, tá? Terceiro ponto que é básico. Esse é básico, mas também eu vejo muita gente pecando. Descascar mais e desembrulhar menos. O que significa isso? Quem sabe? É uma regrinha, descascar mais e desembrulhar menos. É você buscar mais alimentos naturais. Aí eu às vezes fico pensando, eu acho que todo mundo já sabe disso. Mas quando eu começo a atender as pessoas, eu vejo que não, que o pessoal mesmo sabendo ainda não faz. Então o que é isso? Eu sou evangélica, né, e eu não tenho como falar. O Criador, ele deixou coisas maravilhosas pra gente comer, né? Então, se a gente vê as frutas, as verduras, os legumes, os ovos, o leite, né? Comer menos no McDonald's. Então, assim, o que acontece? Essas comidas muito processadas, né, elas acabam atraindo mais o nosso paladar. Por quê? Por que vocês acham que a gente acaba se atraindo mais com esses alimentos muito processados? O que fazer para sair do efeito platô? Respondo já, só me digam isso aí, né? Olha só, os alimentos muito processados, né, geralmente eles têm o quê? Muito açúcar, além da lista de aditivos, flavorizantes, conservantes no geral, eles têm muito açúcar, muito sal e muita gordura de má qualidade, né? Então, o que acontece? É uma verdadeira hiperestimulação do nosso cérebro, né, das nossas papilas gustativas que acabam se habituando ao sabor forte desses alimentos, né? Imagine um fast food, como foi colocado aqui, de uma rede grande aí de sanduíches. Como é que vai ficar um prato de salada perto de um sanduíche desse super saboroso, né? Cheio de sabores? É realmente difícil você competir. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que ir se expondo cada vez menos a esses alimentos, né? Eu adoro comer, toda semana eu como fast food. Eu vou tirar assim de uma hora para outra. Talvez para você seja interessante você ir reduzindo. Então, por exemplo, eu tô acostumada a comer toda semana um fast food, aí a comer, sei lá, pizza toda semana, tomar refrigerante todos os dias, na hora do almoço, né? Eu recebo muita gente assim, né? Apesar de tanta informação na internet, eu atendo muitas pessoas assim, então eu sei que isso é uma realidade. Então, assim, se expondo cada vez menos. Estou habituada a comer toda semana. Vou começar a ir a cada 15 dias. Agora eu consigo ir uma vez por mês. Eu peço fast food, né? Ajuda também a desinstalar o aplicativo dos deliveries aí também. Às vezes é o que pode estar te atraindo para esses alimentos. Então, assim, tudo é processo, e isso é reeducação alimentar, né? Se você faz esse desmame, é igual a questão do açúcar, né? Você tá muito habituado a colocar açúcar nas comidas, não consegue ver, esse bolo aqui tá muito, não consegue comer se não tiver muito açúcar. Então, assim, a mesma coisa, você vai diminuindo. Deixa eu só responder a questão do efeito platô. O efeito platô é interessante que você, quando chega nesse ponto, né, geralmente você começa a emagrecer, chega um ponto que dá uma parada, e muitas pessoas é assim. Aí é quando, se você estiver sendo acompanhado por um profissional, um médico, um nutricionista, que é o que passa a dieta, é o correto, né? É quando ele tem que mexer na sua dieta, trazer, de repente, fazer umas mudanças, seja uma dieta hiperproteica, seja uma dieta hipocalórica. Então, são essas mudanças que acabam destravando o metabolismo. Mas isso você tem que conversar com o profissional que está acompanhando você, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui, para a gente passar para o próximo ponto.
Sim, aí o que eu tava falando sobre a questão de descascar mais e desembrulhar menos. É a gente buscar mais esses alimentos naturais e se expor cada vez menos aos alimentos muito processados. Ah, é difícil, Débora, ficar sempre que a gente chega no supermercado, tudo é embalado. É verdade, mas há embalados e há embalados, né? Se a gente vir, tem alimentos que às vezes o que foi adicionado ali, por exemplo, um milho em conserva. Veja o rótulo, o que tem no rótulo? Se você for ver, às vezes o que ele colocou ali só foi o sal. Mas agora veja deixa eu ver, um biscoito de milho recheado, um biscoito recheado de milho, um exemplo. A lista de ingredientes é bem maior, então muito mais coisas foram adicionadas e essas substâncias adicionadas, elas acabam nos inflamando e dificultando o processo de emagrecimento, certo? Minha dificuldade é justamente essa. Aqui em casa virou rotina praticamente fast food no final de semana. Aí é quando você tem, Mari, que trabalhar essa questão junto das pessoas com quem você mora, seja seu marido, porque assim, às vezes o que acontece é você quer emagrecer, mas a pessoa que tá do seu lado, ela não tá nem aí, ela não quer. Então fica uma briga. Ou você se compromete, que é uma coisa que a gente vai falar mais no final, de você assumir. Ele vai comprar, ele vai comer e eu vou comer aqui a minha comida saudável. É bem difícil. O ideal é você tentar pegar ele como seu aliado. Engrenarem vocês dois numa mudança de estilo de vida e a coisa vai embora. Um só remando fica difícil, né? Mas os dois já fica mais fácil. Que mais? Então, vamos lá. Então, assim, ter abundância, quando a gente fala de descascar mais e desembrulhar menos, a gente tá falando de ter uma quantidade boa, né, abundante de frutas, de verduras, de legumes, né? De frutas, por exemplo, se a gente pensar 2 a 5 porções de frutas é uma quantidade boa. 3, eu diria que é uma quantidade razoável de frutas. Se você vai para as verduras, quanto que vocês acham que a gente deve comer? Tem gente que às vezes, eu como verdura, só que quando coloca no prato, coloca 2 colheres de sopa, ou às vezes nem come, né, todos os dias. Então, assim, são os detalhes que podem estar fazendo a diferença no seu processo de emagrecimento. A gente tem que ter um prato colorido, abundante em verduras e legumes, né? A gente tem que ter cores no prato. E não só ter cores, mas tem que ter quantidade também, certo? As verduras e legumes têm bastante fibra e tem também muitos fitoquímicos, que são substâncias que dentro do corpo ajudam a desinflamar, ajudam a diminuir a fome, né? E a favorecer a questão da melhora da imunidade, do intestino, né? E quando a gente tá com o intestino saudável, o que acontece? A gente consegue emagrecer muito mais fácil, melhora o nosso humor, diminui a ansiedade, melhora o sono, é muita coisa. A imunidade melhora muito também, tá? Isso, todo dia aqui em casa tem verdura pelo menos no almoço, isso aí. É importante, inclusive, ter variedade, porque às vezes a pessoa fica o quê? Alface, tomate, cebola, alface, tomate, cebola. E tem muitas outras folhas que são bastante nutritivas. As verdes escuras é um exemplo. Então, se a gente pega, por exemplo, o couve, a rúcula, o espinafre, o agrião, todos esses são muito nutritivos, tá? Então, é importante a gente estar variando, certo? Vamos para o último passo? 4º passo. Fico literalmente tremendo quando vejo doce. Você gosta de doce, Kelly? Ou é porque... Não entendi aí. É porque você gosta ou porque você não consegue se conter? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Evitei agorinha, é um sacrifício demais. O que? Doce, Lucélia? Não entendi. Sal? Sal? Vamos lá. Vamos para o último passo, o 4º passo do beabá do emagrecimento, né? É o quê? É se movimentar. Ai, Kelly colocou agora, não consigo me conter com doce. O que acontece em relação ao doce? Se você tem, eu costumo dizer assim, se você tem 90% da sua rotina
com abundância em frutas, verduras, em legumes, você bebe água, você se exercita, você acha que um pedacinho de doce depois do almoço vai colocar tudo a perder? Será? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio, né? E assim, há doces e doces. Às vezes, se você pega, por exemplo, que às vezes até meu marido gosta muito de doce, né? A família tá aqui. Então, por exemplo, ele não fica sem doce. Então, o que às vezes ele gosta de comprar? Aquele doce de, acho que é pêssego em caldas, que é aquele laranjinha amarelinho, né? Aquelas latas. Se você for olhar no rótulo ali, tem pouquíssimos ingredientes. É como se assim, só pegou a fruta e colocou o açúcar, né? E fez o processo lá de conserva. Então, assim, é diferente se você come, por exemplo, toma de doce um sorvete de máquina, cheio de gordura hidrogenada. É diferente de você comer sei lá, um chocolate ao leite que tem muito açúcar. Então, se você come, por exemplo, um chocolate meio amargo, com pelo menos ali 60%, 70% de cacau, você come sem culpa. Então, assim, há doces e doces, tá? O importante é a gente saber conhecer, né, ter consciência dos alimentos e ter equilíbrio fazendo esse beabá direito, né, nos outros dias. Não consigo me conter quando chego na padaria. Não consegue se conter em relação aos salgados, aos pães, é isso, Kelly? Não entendi. A gente chega na padaria, só tem trigo, né? Cacau 70% depois do almoço. Maravilha, Daisy. Show de bola. O cacau é um alimento super anti-inflamatório. Ele, inclusive, fizeram uma pesquisa e se observou que o cacau, né, o cacau mesmo, né, sem aquele monte de açúcar, por exemplo, você vai para um Nescau, tem cacau ali, mas você tem tanto açúcar, né, que ele quase que se perde. Mas o cacau puro, ele tem muitas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, né, de evitar a questão do envelhecimento das células, o desgaste das células. É bem interessante. Eu tenho cacau aqui todo dia aqui em casa, muito bom. E se estou trocando as barras de chocolate branco pelos 70% cacau também. Maravilha, maravilha. É isso aí, Mari. É isso aí. O chocolate branco é o que mais tem açúcar, né? Então, o que gera aquele sabor, se você provar o cacau puro, é um sabor. Agora vá para um doce, um chocolate branco, né? Ele tem muito açúcar. Então, dos outros, dos marronzinhos, ele é o que tem mais. Então, já é uma boa pedida. Vai fazendo isso com calma. Eu costumo dizer assim, que a gente vai falar já já, né? Estabeleça um tempo, um prazo e coloque metas, né? Eu acho que fazendo dessa forma é mais inteligente e a tendência é você manter. Lembrando que quando vai todos os dias... Que vai todos os dias na padaria, não entendi. Quem vai todos os dias na padaria? Aqueles doces lindos e maravilhosos pedindo que eu coma, chamo tudo de Satanás. Essa Kelly não tem jeito. Pois é, fujam da tentação, tá? Fujam da tentação. Principalmente quem quer ter uma barriga lisa, bonita. Tem que dar uma fugida dos doces, que são os capetinhas, né? Vamos lá, então vamos lá. Vamos falar agora de movimentação. Deixa eu ver o tempo aqui que eu tenho 1 hora. Eita. Bora lá que a conversa tá boa. Vamos falar de movimento. Gente, esse é outro calo de muita gente. É o tal do exercício físico, né? Uma coisa tão básica, tão importante. O nosso corpo foi feito para estar em movimento, tá? Se a gente for ver, os nossos ancestrais, eles se movimentavam muito, eles andavam para caçar, né? Caçar comida, em busca de alimento. As frutas eram colhidas no pé, então assim, eles tinham um nível de exercício físico muito diferente dos nossos dias hoje, que a gente tem carro, quem não tem carro vai de Uber, né? Então a gente se movimenta muito menos, e isso gerou muitas diferenças no nosso corpo, né? Então assim, a gente tem hoje muito mais estruturas atrofiadas, assim, sabe? Aquele músculo, imagina que se você não trabalha uma musculação, você tem o quê? Aquele músculo que fica meio que atrofiado, né? Então, a gente perde muita massa muscular
por não fazer essas atividades diárias, de, por exemplo, ir a pé à padaria. Às vezes a gente mora num prédio que tem escada e a gente vive usando o elevador. Então, assim, são ações mínimas, né, que o pessoal diz, mas eu não gosto de academia. Não precisa ir para academia, né? Eu mesma também não gosto muito de academia, mas eu sei que eu preciso, pelo menos 3 vezes por semana, sair, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Eu gosto de correr. Comprei aqueles pezinhos, eu tenho em casa, halteres, e assim, eu vou dizer que eu acordo, nossa, hoje que alegria, vou fazer exercício. Eu não sou essa pessoa, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então eu faço. Então, olhando, às vezes assistindo televisão, ouvindo uma música, eu vou lá e faço como que remédio mesmo, tá? O exercício também, ele ajuda a quê? A gente relaxar. Lembra daquela situação de estresse? Quando a gente inicia uma dieta da moda, uma dieta muito brusca, quando a gente vive num nível de estresse muito grande no nosso trabalho, né? Esses hormônios que eu falei de 2 aqui, que é o cortisol e a adrenalina, eles ficam nas alturas no nosso corpo. Cortisol alto gera aquela situação de emergência no nosso corpo e o nosso corpo economiza as nossas reservas. Então é muito mais difícil emagrecer se a gente tá muito estressado, se a gente tá, principalmente isso, tem um nível muito alto de estresse. Então é preciso não só investir em movimentação, mas investir em ações de relaxamento. Então seja, sabe, grupos de artesanato, oração, meditação, você trabalhar a sua mente para você diminuir essas tensões do dia a dia. Ficar um pouco a sós com você mesmo, enfim, tá? Então vamos lá. Esses são os 4 passos. Vamos recapitular? Fibras na nossa alimentação, que a gente vai comer com frutas no café da manhã. Qual a dieta para diminuir a ansiedade? Se você seguir esses passos aqui, você já diminui muito a ansiedade. Por quê? Porque você melhora o intestino. O nosso intestino, quando ele está saudável, o humor melhora, a ansiedade diminui, a depressão tende a dar uma reduzida, né? Então ajuda muito, beber água, tudo isso. Então assim, é o básico que vocês precisam fazer e que já vai melhorar muito o estado de saúde de vocês. Bom, mas a pergunta, então a gente tá falando de fibra, água, descascar mais, desembrulhar menos e a questão do movimento e do relaxamento do corpo, certo? Aí eu pergunto, por que a gente não faz, mesmo sabendo que tem que fazer essas coisas, por que a gente não faz? Por quê? Porque muitas vezes a gente não prioriza, né? A gente está envolvido ali naquela situação de trabalho. Hoje eu ia fazer exercício, não tô com tempo. Hoje aconteceu isso, o menino adoeceu. Não sei o quê. Então, assim, a gente vai colocando situações no dia a dia, né? Vai colocando desculpas e realmente a gente não vai priorizando isso. Só que tem um detalhe, a conta chega, certo? A fatura chega para pagar. Então, o que tem acontecido? Muitos casos de excessos de colesterol, então pessoas jovens com colesterol alto, infarto, pessoas na faixa dos 30 anos. Então, assim, é triste, porque a gente vê que é uma pessoa com toda uma vida pela frente, que por causa dos hábitos alimentares e estilo de vida, acabam diminuindo essa qualidade, né, que poderia viver muito melhor, tá? Então, o que é preciso para a gente começar hoje, né, a buscar essa alimentação mais saudável, a ter uma vida mais tranquila e mais feliz, né, com mais energia, com mais vitalidade e adoecendo menos. Eu digo que quem investe em alimentação gasta menos na farmácia, né? Como que você vai fazer isso? Primeira coisa é você priorizar. É você, sabe, questão de fazer as compras, procurar fazer, se organizar, congelar os alimentos, isso já é uma coisa que ajuda muito. Ter as coisas em casa, evitar levar bobeira para casa, porque aí, né, tem aquela questão, eu não vou aguentar, não vou resistir quando bater à vontade. Mas o principal é você priorizar. Por que eu preciso fazer isso? Então, fazer essa pergunta para você. Para que eu preciso emagrecer? Por quê? Quando a gente tem essa clareza, facilita muito, né? Então, e assim, o segundo passo, depois você descobre o porquê que você está fazendo isso, por que você precisa disso,
Segundo passo é você definir uma meta, né? Então, como eu quero chegar, quando a gente fala de uma meta, é o quê? É um objetivo claro do que você quer e você estabelecer um prazo para você conseguir. Então, quanto tempo levou para você acumular o peso que você tem hoje, né? Quantos anos, quantos meses, aí na pandemia eu aumentei. Quanto tempo levou? Será que foi da noite para o dia? Não foi. Então é a mesma coisa, é você ir fazendo o caminho de volta, né? E quanto tempo você quer conseguir isso? Eu quero em 4 meses, em 6 meses. Isso é uma coisa que você precisa estabelecer. E aí você vai trabalhando o passo a passo, né? Devagar, com consistência, tentando aderir à questão da mudança de hábitos. É a melhor forma. Eu não conheço outra forma de você emagrecer e manter. É você mudar hábitos, né? Investir em pequenas mudanças diárias para você ir mudando seu estilo de vida. E, por último, é você se comprometer, né? A partir do momento que você tem um objetivo e você tem uma meta, né? É se comprometer, vou correr atrás, né? Não ficar aí se sabotando, procrastinando, né? Se organiza, faz aí planilhas. Eu muitas vezes, assim, quando eu quero conseguir uma coisa, eu faço um calendáriozinho e eu vou ticando. Hoje eu fiz, hoje eu não fiz. Para quê? Para ir ajudando a mente funcionar. Porque se a gente deixa solto, não coloca no papel, no dia a dia a gente vai se envolvendo com outras coisas e aquilo sai da nossa prioridade, tá? Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver o horário aqui. Temos 15 minutos, tá bom? Dá pra gente perguntar. Deu pra entender? Se eu comer à noite ovo, queijo, peixe ou frango, ajuda a emagrecer? Tem que ver qual é a combinação que você vai comer. Você tem aí proteína, né? É tudo um conjunto de coisas. Eu gosto muito do jantar, você combinar com salada. Uma salada, sabe? Tipo um omelete com uma saladinha ou um tomate picado. É importante sempre você ter a questão dos vegetais junto das proteínas, né? Outra coisa que fica legal também nessa combinação, você ter uma raiz, um tubérculo junto, que aí é carboidrato de boa qualidade, tá? Mas tem que ver o todo, tem que ver como é que é teu metabolismo, e o seu acho que é bem rápido, né? Eu te conheço. Se, por exemplo, eu comer só proteína e salada à noite, eu fico com fome. Eu tenho que comer carboidrato. Então, assim, cada caso é um caso. Bom, mas assim, esses eram os pontos que eu queria falar com você. Pois é, eu sei. Imagine, quando o nosso metabolismo é rápido, quando a gente tá fazendo exercício, aí é que acelera, né? Mas tem pessoas que realmente não sentem muita fome de manhã ou à noite, então a gente tem que ajustar. É uma coisa mais que individualizada mesmo, né? Bom, gente, continue colocando as dúvidas. Enquanto isso, a gente já tem aqui o quê? Nós temos 10 minutos. Eu quero aproveitar para dizer, eu adorei a conversa hoje. Hoje à tarde foi a maior correria que eu fui fazer feira aqui de casa. Quem viu nos stories ali, fui pro atacado. E eu digo que vida de mãe, de profissional, acaba sendo de cozinheira também, né? Porque aí a gente vive não tem quem faça, a gente que faz. É assim, é supermercado, é fazer comida. E assim, graças a Deus que hoje eu vejo isso como prazer, né? É um prazer saber que a gente tá fazendo a nossa própria comida. Eu quero encerrar essa nossa conversa, se ninguém tiver mais dúvida, dizendo que eu trabalho no serviço público, né? Mas recentemente, em função dessa situação da pandemia, o Conselho de Nutrição abriu para consultas online de nutrição. Então, pela primeira vez, eu tô iniciando atendimentos online, então, numa forma de consultoria, algo totalmente personalizado, individual. E a partir de abril, a gente tá abrindo a nossa agenda. Durante toda essa semana, agora, finzinho de março, eu vou estar com a minha agenda aberta, agendando para abril. E assim, como é que é? Eu vou dizer brevemente como é que é esse trabalho que eu faço no online, tá? O objetivo é o quê? Ajudar pessoas, né, que desejam emagrecer de 2 a 5 quilos em 30 dias,
tá? Exatamente nesse esquema do emagrecimento saudável, então de forma saudável e de forma que não prejudique o seu metabolismo, tá? Então, para quem que é essa consultoria que eu estou oferecendo? Para pessoas que estão cansadas do engorda, emagrece, engorda, quer dizer, o efeito sanfona. Pessoas que querem ter um nível de energia maior, de saúde, de vitalidade. Pessoas que se sentem perdidas em meio a tanta informação na internet. Então, assim, é uma coisa realmente bem personalizada, individualizada. Um acompanhamento aí por 30 dias eu estou oferecendo, tá? Para quem não é essa consultoria, para pessoas que querem milagre, né? Querem resultados milagrosos, fórmulas mágicas, né? Vocês entenderam aqui por meio dessa conversa que eu não trabalho dessa forma. Eu não pratico isso na minha rotina, então assim, eu não vou oferecer uma coisa que eu não acredito, tá? Então eu vou dizer brevemente como é que é essa consultoria online, né, para vocês. Primeiro, tem um atendimento online individual, com duração de 1 hora, que eu faço via WhatsApp ou por meio de Skype, né? E aí a gente combina um horário para que a gente faça esse atendimento. O horário do atendimento, nesse horário eu faço uma anamnese, para entender toda a rotina da pessoa, com que ela trabalha, como é que é o seu dia a dia. Faço uma avaliação nutricional e aí a gente alinha tanto a questão dos objetivos e os direcionamentos, né, do que ela vai precisar fazer para ela atingir aquele objetivo, né? Obviamente, por exemplo, são 2 a 5 quilos por mês, pode ser que você precise de mais tempo para você chegar no seu peso usual, o seu peso ideal. Então, isso a gente vai fazer um alinhamento na primeira consulta, tá? Logo em seguida, a questão do atendimento individual, você vai receber um plano alimentar com até 24 horas. E nesse plano alimentar, ele vai estar totalmente adaptado à rotina que você que você falou para mim. Então, assim, não vai ser nada diferente, muito fora da sua realidade. Então, eu procuro sempre adaptar ao que você já tem e tentar aos pouquinhos sugerir novas inclusões de alimentos saudáveis. A gente faz a prescrição de suplementos, se for o caso, se for necessário. Você recebe todas as receitas do plano alimentar e uma listinha de compras para você sair para o supermercado comprar as coisas, tá? Vamos lá. Aí, após 30 dias que você recebeu o plano alimentar, eu ofereço um retorno de 30 minutos também online, que a gente vai conversar. Lembrando que o retorno é com 30 dias, mas toda semana eu vou querer saber como é que você tá, se você tem dúvidas sobre o plano alimentar, como é que tá sendo, e a gente vai adaptando conforme o que for mais conveniente para você, e assim, né, vamos adaptando a sua realidade, tá? E aí, no final dos 30 dias, a gente faz uma avaliação dos seus resultados e novos direcionamentos que forem precisos para frente, né? Bom, todas essas informações e mais um pouco, eu coloquei um link na minha bio e quem quiser, quem desejar, será muito bem-vindo, tá tudo lá. Também tá meu WhatsApp para maiores dúvidas. Eu quero agora só saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui. Eu garanto a vocês que o que a gente colocou aqui como o beabá de emagrecimento, se vocês colocarem em prática, vocês têm resultado. Mas se vocês quiserem de alguém que vá junto de vocês, né, pode ser eu, se vocês assim desejarem, mas que dá resultado, com certeza dá, tá? Quero saber quem tem mais alguma pergunta. Temos aqui a 5 minutos, a qualquer momento a live pode se encerrar. Quem tiver alguma dúvida. O boyzão quer fazer uma consulta? Será bem-vindo. Obrigada, muito obrigada pelas dicas. Imagina, Luiz, é um prazer compartilhar isso que eu tenho aprendido aqui. Ainda pode comer de vez em quando salsicha, tipo cachorro quente. Olha só, é aquela coisa, né? Poder, você pode, né? E se você sente essa necessidade, se você tá comprometido com o seu processo, você sabe que é aquela coisa, né?
nos 90%, se você faz o beabá adequado, correto, não é uma saída, né, de comer uma coisa diferente que vai tirar você do eixo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Se você faz tudo corretinho, da forma como tem que ser, cuida da alimentação, dos exercícios, não é aquele um dia que vai colocar tudo a perder. O importante, ao você comer uma coisa que não está prescrita no seu plano alimentar, que você sabe que não é saudável, é o quê? Tão logo você comeu, né, no dia seguinte já volta para sua rotina alimentar. Esse é o melhor, né? É a forma mais saudável. E eu digo assim, que eu sei que, por exemplo, você vai ser convidado para ir para um evento, para uma festa, às vezes você chega lá, não tem comida saudável lá, você vai, né, aproveita, mas chegou em casa, no outro dia você volta para sua vida normal. Então assim, eu não vejo problema, desde que você esteja comprometida com o processo, tá bom, Mari? Vamos ver, deixa eu ver se tem mais pergunta. Mari, toda vez que deixo de fazer exercício e me alimentar bem, lembro de você falando sobre prioridade. Ai, meu Deus, ó, lembra de mim como uma coisa boa, não lembra como... Mari, você precisa voltar pra gente conversar, pra gente se animar, não quero ver você triste. Alimentação saudável é alegria, pensa no benefício, no que você ganha tendo uma vida saudável, na energia, na vitalidade. Você está garantindo um envelhecimento saudável. Você é jovem, né? Então eu entendo que acaba sendo muito levada também pelos sabores. Mas cola aqui na Nutri que você vai conseguir, eu tenho certeza. Ok, gente? Foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição para quem quiser conversar, quem quiser interagir, né? No Instagram eu estou lá, estamos postando, conversando nos stories, então fiquem à vontade, um abraço. Obrigada, Karina. Será bem-vinda na consultoria. Muito obrigada. Então assim, eu desejo que vocês tenham uma boa noite. Tudo de bom para vocês e contem comigo aí para vocês terem mais saúde, mais energia. Um beijo, prima querida. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Ai, como é que desliga aqui? Obrigada, tô tentando procurar onde é que eu desligo a live. Alguém me ajuda? Chega, Mari, me ajuda. Eu quero desligar sem perder. Você tem que salvar aqui. Ai, tô com medo de perder aqui. Vamos lá. Aqui, encerrar. Tchau!